Pasta 7. Capítulo 7. Se é que há esperança, escreveu Winston, a esperança está nos proletas. Se é que havia esperança, a esperança só podia estar nos proletas, porque só ali, naquelas massas desatendidas, naquele enxame de gente, 85% da população da Oceânia havia possibilidade de que se gerasse a força capaz de destruir o partido. Impossível derrubar o partido de dentro para fora. Seus inimigos, se é que o partido possuía algum, não tinham como agrupar-se ou mesmo como identificar-se uns aos outros. Mesmo que a legendária confraria existisse, algo possível, mas não provável, era inconcebível que seus membros algum dia pudessem reunir-se em grupos maiores que 2 ou 3 pessoas. O estado de rebelião significava um certo olhar, uma certa inflexão de voz, no máximo uma ou outra palavra cochichada. Os proletas, porém, se de algum modo acontecesse o milagre de que se conscientizassem da força que possuíam, não teriam necessidade de conspirar. Bastava que se sublevassem e se sacudissem como um cavalo se sacode para expulsar as moscas. Se quisessem, podiam acabar com o partido na manhã seguinte. Mais cedo ou mais tarde eles teriam a ideia de acabar com o partido, não teriam? E apesar de tudo... Lembrou-se de uma vez em que, andando por uma rua apinhada, quando um brado imenso, formado por centenas de vozes femininas, se elevara de uma rua lateral um pouco à frente. Era um grito enorme, formidável, de ira e desespero, um ó profundo e clamoroso que ecoava como a reverberação de um sino. O coração de Winston dera um salto. Começou, pensar, uma revolta. Os proletas estão se libertando, finalmente. Quando chegou ao ponto onde ocorria o tumulto, viu uma multidão formada por 200 ou 300 mulheres reunidas em torno das barracas de uma feira, com uma expressão trágica no rosto, como se fossem os passageiros condenados de um navio que estivesse naufragando. Mas justo naquele momento o desespero generalizado se fragmentou, formando uma infinidade de confrontos individuais. Aparentemente, até pouco antes, uma das barracas comercializava panelas de lata. Eram umas porcarias de umas panelas frágeis, de péssima qualidade, mas panela era coisa difícil de encontrar. De repente, o estoque disponível se esgotara. As mulheres que haviam conseguido comprar as suas, empurradas e golpeadas pelas restantes, tentavam afastar-se dali com seus troféus, enquanto dezenas de outras reclamavam em torno da barraca, acusando o feirante de favoritismo e de ter um estoque de panelas escondido em algum lugar. Gritos irromperam em outro ponto. 2 mulheres gordas, uma delas de cabelo longo e escorrido, haviam agarrado a mesma panela e cada uma tentava com todas as suas forças obrigar a outra a largá-la. As 2 ficaram puxando a panela para lá e para cá até que o cabo se soltou. Winston observou a cena com repulsa. Por outro lado, pensou por um momento passageiro, que força quase aterrorizante se manifestara naquele grito de não mais que umas poucas centenas de gargantas. Por que razão aquelas gargantas não poderiam ser capazes de gritar daquele jeito em relação a alguma coisa realmente importante? Escreveu: enquanto eles não se conscientizarem, não serão rebeldes autênticos, e enquanto não se rebelarem, não tem como se conscientizar. A frase, pensou, quase poderia ter sido copiada de um dos manuais do partido. É claro que o partido se vangloriava de ter libertado os proletas da escravidão. Antes da Revolução, eles eram oprimidos de maneira revoltante pelos capitalistas. Passavam fome, eram açoitados, as mulheres eram obrigadas a trabalhar nas minas de carvão. Para falar a verdade, as mulheres continuavam trabalhando nas minas de carvão. As crianças eram vendidas para as fábricas a partir dos 6 anos de idade. Mas, ao mesmo tempo, fiel aos princípios do duplo pensamento, o partido ensinava que os proletas eram inferiores naturais que deviam ser mantidos dominados como os animais mediante a aplicação de umas poucas regras simples. Na realidade, pouco se sabia sobre os proletas. Não era necessário saber grande coisa. Desde que continuassem trabalhando e procriando, suas outras atividades careciam de importância. Abandonados a si mesmos, tal como o gado solto nos pampas argentinos, haviam regredido ao estilo de vida que lhes parecia natural, uma espécie de modelo ancestral.
Nasciam, cresciam pelas sarjetas, começavam a trabalhar aos 12 anos, aos 30 chegavam à meia-idade e em geral morriam aos 60. Trabalho físico pesado, cuidados com a casa e os filhos, disputas menores com os vizinhos, filmes, futebol, cerveja e, antes de mais nada, jogos de azar preenchiam o horizonte de suas mentes. Não era difícil mantê-los sob controle. Alguns representantes da polícia das ideias circulavam entre eles, espalhando boatos falsos, identificando e eliminando os raros indivíduos considerados capazes de vir a ser perigosos. Mas não era feita nenhuma tentativa no sentido de doutriná-los com a ideologia do partido. Não era desejável que os proletas tivessem ideias políticas sólidas. Deles só se exigia um patriotismo primitivo que podia ser invocado sempre que fosse necessário fazê-los aceitar horários de trabalhos mais longos ou rações mais reduzidas. E mesmo quando eles ficavam insatisfeitos, como às vezes acontecia, sua insatisfação não levava a lugar nenhum, porque desprovidos de ideias gerais como eram, só conseguiam fixar-se em queixas específicas e menores. Os grandes males invariavelmente escapavam à sua atenção. A vasta maioria dos proletas não tinha nem sequer uma teletela em casa. Até mesmo a polícia civil pouco se interessava por eles. Londres era assolada pela criminalidade, um verdadeiro mundo paralelo de ladrões, bandidos, prostitutas, traficantes de drogas e trambiqueiros de todos os tipos. Mas, como tudo isso acontecia entre os próprios proletas, não fazia a menor diferença. Em todas as questões morais, nada os impedia de adotar o seu código ancestral. O puritanismo sexual do partido não lhes era imposto. A promiscuidade não era passível de punição, o divórcio era permitido. Aliás, até mesmo a prática religiosa seria permitida caso os proletas mostrassem algum indício de sentir necessidade ou desejo de religião. Eles estavam abaixo de qualquer suspeita, como afirmava o slogan do partido: proletas e animais são livres. Winston estendeu a mão e coçou com cuidado sua úlcera varicosa. A comichão havia começado. Você sempre acabava voltando para o mesmo ponto. De que modo o sujeito ia saber como era realmente a vida antes da Revolução? Tirou da gaveta um livro de história para crianças que a Sra. Parsons lhe havia emprestado e começou a copiar um trecho no diário. Antigamente estava escrito: antes da gloriosa Revolução, Londres não era a bela cidade que conhecemos hoje. Era um lugar escuro, sujo, miserável, onde quase ninguém possuía o suficiente para comer e onde centenas de milhares de pobres não tinham botinas nos pés ou sequer um teto para abrigar seu sono. As crianças de sua idade, leitor, precisavam trabalhar 12 horas por dia para patrões desumanos que as cobriam de chicotadas se trabalhassem muito devagar e só as alimentava com casca de pão velho e água. Mas no meio de toda essa terrível pobreza, havia uns poucos casarões bonitos onde viviam pessoas ricas servidas por até 30 empregados. Essas pessoas ricas eram os capitalistas. Os capitalistas eram gordos e feios e tinham cara de ruins, como o da ilustração na página ao lado. Você pode notar que ele veste um casaco preto comprido que se chamava sobrecasaca e um chapéu esquisito, brilhante, em forma de chaminé e que tinha o nome de cartola. Esse era o uniforme dos capitalistas e ninguém mais estava autorizado a usá-lo. Os capitalistas eram donos de tudo o que havia no mundo e todos os outros homens eram seus escravos. Eles eram donos de todas as terras, de todas as casas, de todas as fábricas e de todo o dinheiro. Se alguém lhes desobedecesse, os capitalistas podiam jogar a pessoa numa prisão ou então mandá-la embora do emprego e obrigá-la a morrer de fome. Quando uma pessoa comum dirigia a palavra a um capitalista, tinha de curvar-se e fazer reverências, além de tirar o boné e chamar o capitalista de senhor. O chefe de todos os capitalistas era chamado de rei. Mas Winston conhecia o resto da lenga-lenga. Haveria menção sobre bispos com suas camisas de cambraia, juízes com seus mantos de arminho, o pelourinho, o cepo, a roda, o chicote, o banquete do prefeito de Londres e a prática de beijar o pé do Papa. Também havia uma coisa chamada Jus Prime Noctis, que provavelmente não seria citada num livro para crianças.
Era a lei que determinava que todo capitalista tinha o direito de ir para a cama com toda e qualquer mulher que trabalhasse em uma de suas fábricas. Como saber quais dasquelas coisas eram mentiras? Talvez fosse verdade que as condições de vida do ser humano médio fossem melhores hoje do que eram antes da Revolução. Os únicos indícios em contrário eram o protesto mudo que você sentia nos ossos, a percepção instintiva de que suas condições de vida eram intoleráveis e de que era impossível que em outros tempos elas não tivessem sido diferentes. Pensou que as únicas características indiscutíveis da vida moderna não eram sua crueldade e a falta de segurança, mas simplesmente sua precariedade, sua indignidade, sua indiferença. A vida era só olhar em torno para constatar, não tinha nada a ver com as mentiras que manavam das teletelas, tampouco com os ideais que o partido tentava atingir. Porções consideráveis dela, mesmo da vida de um membro do partido, eram neutras e apolíticas, simplesmente questão de suar a camisa, realizando trabalhos horrorosos, de lutar para conseguir um lugar no metrô, de serzir uma meia velha, de arrumar um saquinho de sacarina, de economizar uma bagana. O ideal definido pelo partido era uma coisa imensa, terrível e luminosa, um mundo de aço e concreto, cheio de máquinas monstruosas e armas aterrorizantes, uma nação de guerreiros e fanáticos avançando em perfeita sincronia, todos pensando os mesmos pensamentos e bradando os mesmos slogans, perpetuamente trabalhando, lutando, triunfando, perseguindo 300 milhões de pessoas de rostos iguais. A realidade eram cidades precárias se decompondo, nas quais pessoas subalimentadas se arrastavam de um lado para o outro em seus sapatos furados no interior de casas do século XIX com reformas improvisadas, sempre cheirando a repolho e a banheiros degradados. Winston tinha a sensação de ter uma visão de Londres imensa e semidestruída, cidade com 1 milhão de latas de lixo, e fundida a essa visão estava a imagem da Sra. Parsons, aquela mulher com vincos no rosto e cabelo espigado, lidando desamparada com o encanamento entupido. Estendeu a mão e voltou a coçar o tornozelo. Noite e dia as teletelas massacravam os ouvidos das pessoas com estatísticas que provavam que hoje a população tinha mais comida, mais roupa, melhores casas, melhores opções de lazer, que vivia mais, trabalhava menos, era mais culta, mais saudável, mais forte, mais feliz, mais inteligente, mais culta do que as pessoas de 50 anos antes. Não havia como provar ou deixar de provar uma só dessas afirmações. O partido insistia, por exemplo, que atualmente 40% dos proletas adultos eram alfabetizados. Antes da Revolução, segundo diziam, o total era de apenas 15%. O partido insistia que hoje o índice de mortalidade infantil era de apenas 160 a cada 1.000 habitantes e assim por diante. Era como uma equação simples com duas incógnitas. Podia muito bem ser que literalmente todas as palavras contidas nos livros de história, inclusive aquelas aceitas sem o menor questionamento, fossem pura fantasia. Até onde ele sabia, talvez jamais tivesse existido uma lei de jus prima notis, ou uma criatura conhecida como capitalista, ou um acessório com as características de uma cartola. Tudo se esmaecia na névoa. O passado fora anulado, o ato da anulação fora esquecido, a mentira se tornara verdade. Somente uma vez na vida ele possuíra, depois do acontecimento, era isso que contava, um indício concreto, inquestionável de um ato de falsificação. Esse indício estivera entre seus dedos por 30 segundos. Em 1973, talvez tivesse sido em 1973. De qualquer modo, foi mais ou menos na época em que ele e Catherine se separaram. Mas o dado realmente relevante ocorrera 7 ou 8 anos antes. Na verdade, a história tivera início em meados dos anos 1960, época dos grandes expurgos, quando os líderes revolucionários originais haviam sido eliminados de uma vez por todas. Em 1970 já não restava um só deles, com exceção do próprio grande irmão.